Buenas, pessoal, tudo bem? O Egito fica na África. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Ele vai servir como base para o próximo vídeo, que nós vamos falar da atividade 4 do livrinho Trilhas de Aprendizagem. Por que é importante ressaltar essa questão de que o Egito fica na África? Durante algum tempo se considerou que a humanidade ela tinha, na verdade, nascido na Ásia, certo? E não na África, como nós sabemos hoje. Então, os egípcios, eles não seriam um povo nativo do continente africano, mas sim um povo que migrou da Ásia e foi para a África. Até hoje, se você perguntar para algumas pessoas e onde fica o Egito, muita gente vai falar que é na Europa, né? Vai falar, será que é na Ásia? Será que é na Europa? Como eu comentei em vídeos anteriores, até nas novelas aparece ali o povo africano, o faraó, como branco. Pessoal, fazendo uma relação com o que nós estamos vivendo hoje, tanto lá nos Estados Unidos, com o assassinato do George Floyd, como também aqui no Brasil, com o assassinato do menino João Pedro, no Rio de Janeiro, os dois negros mortos por policiais, nós precisamos lembrar de que o racismo, ele tem uma história. Você considerar um povo que merece sofrer, um povo que merece ser calado, silenciado, tudo isso tem uma história. Isso não caiu do céu. Não foi assim, de repente aconteceu o racismo. Tá? Então, desde do estudo sobre o Egito, a gente já pode, por exemplo, começar a refletir. Quando a gente vê a África, por exemplo, no cinema, como aparece a África? Por isso que o filme O Pantera Negra, ele foi muito, vou dizer, revolucionário. Vou dizer revolucionário, sim. Por quê? Porque ele mostrou uma outra perspectiva de África. Para quem não assistiu ainda, vale a pena, porque ela mostra a África tecnológica, desenvolvida, certo? Só que muitos filmes que mostram a África, sei lá, Tarzan, né, que mostra ali a selva, sempre mostra esse lado negativo. Ou a parte da natureza, como se a África só tivesse animais, ou o lado da pobreza, como se a África não tivesse uma história rica. E por que o Egito, por exemplo, não era muito olhado como um país africano? Que era justamente pela sua sofisticação no desenvolvimento da arte e da cultura. Não só o Egito, mas nós vamos ver no outro vídeo, outros povos africanos também tinham ali uma sociedade muito, com muito desenvolvimento. Né, gente? Nós vimos a escrita, por exemplo, egípcia, o hieróglifo, né, as construções, a ciência, a mumificação, olha só, preservar o corpo. Então, assim, muita coisa foi se perdendo ao longo do tempo. Isso tem uma explicação, mas que não foi olhado para a África como um povo desenvolvido. Bem, isso tem a ver muito, gente, nós aqui da América, com a escravidão. Acabou se resumindo o povo africano à escravidão, ao povo que foi escravizado. Gente, não é o povo escravo que veio da África, porque eles não eram escravos lá, eles foram escravizados. Só que antes da escravidão, né, em 1500, já existia uma grande cultura africana. Os sistemas políticos africanos, por exemplo, tinha uma organização que privilegiava em alguns povos, inclusive a mulher. As candances no Império Kush. O próprio Império Kush, ele escolhia o seu rei.
Olha que coisa diferente. Diferente da Europa, que tinha essa coisa da tradição nobre, né? A tradição de sangue. Então, assim, a Europa, através da colonização da América, impôs a sua forma de pensar, impôs a sua língua, impôs a sua cultura. E com isso, a África começou a ser desvalorizada. Gente, nós podemos pensar na desvalorização. Falei aqui da história. Só um comentário. Talvez os avós de vocês não estudaram história da África. Se vocês falarem para eles de Império Kush ou até de Egito, eles vão saber nem o que é. A política, a gente teve toda uma centralidade política olhando para a Europa, né? A tradição grega, a democracia, a tradição romana com a república, sendo que os povos africanos se organizavam de uma outra forma. Nós temos a questão da cultura. Até hoje, as religiões de matrizes africanas são perseguidas. Né? O candomblé, a umbanda, são religiões que quando são olhadas, isso é coisa, é macumba, isso é feitiçaria. Então, assim, há uma desvalorização do que vem da África. A música, apesar da música negra ter tido uma grande contribuição, como que ela é vista? Talvez hoje, por exemplo, o samba e o rap não tenha tanto preconceito. O rap ainda tem, mas o rap era coisa de marginal, o samba era coisa de vagabundo, o funk, o blues, quando nasceram, também era coisa de negro. O funk até hoje tem o preconceito. O funk que é tocado nas periferias ainda tem o preconceito com o funk. Então a cultura, de novo, tudo que vem da África começa a ser desvalorizado. As palavras, olha só, vou te colocar na minha lista negra. É uma coisa ruim. Está denegrindo a minha imagem. É uma coisa ruim, certo? Essa pessoa tem um pé na cozinha. O que está querendo falar? Das negras, né, escravizadas que ficavam na cozinha. Então, gente, o racismo ele não nasceu agora, por isso que os protestos são legítimos. Porque é uma história de racismo, é uma história de valorização, de desvalorização do povo que veio da África, do povo negro. Gente, a beleza, a noção de beleza. A noção de beleza é a Barbie, certo? Magra, branca, loira, o cabelo liso, o cabelo crespo, o nariz largo, né? Os lábios grossos. Durante muito tempo isso foi visto como algo feio. Até hoje, é difícil uma menina branquinha, loirinha, sofrer preconceito na escola. Agora, a menina negra com o cabelo crespo, ela sofre. Por quê? Porque o nosso padrão de beleza foi a Xuxa, a Angélica, a Gisele Bündchen. Hoje que os movimentos de mulheres negras colocam ali a beleza negra como parte importante da sociedade, certo? Mas durante muito tempo, o que se considerou até hoje, né? Se a gente vê nas novelas, geralmente a mulher negra, ela é a cozinheira, né? O Chico ali das Chiquititas é o cozinheiro, né? Ou seja, é sempre a empregada. Então, pessoal, por que eu quis fazer esse vídeo? Para a gente pensar que o racismo ele tem uma história, a gente vai estudar ainda muito sobre isso, mas já dá aqui as primeiras palavras, fazendo essa relação entre o Egito Antigo, o Egito que fica na África com uma civilização super avançada, e o racismo de hoje e todos os protestos que estão acontecendo pelo mundo. Certo? E você? Qual a sua opinião sobre o racismo? É essa atividade que eu vou pedir. Beleza? Beijo, gente!